Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o irmão em Cristo, pastor Fábio Souza. Eu quero, depois da vinheta, falar uma palavra de Deus ao seu coração. Não sai daí, daqui a pouco eu volto falando uma palavra de Deus para você. Meus irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou algo maravilhoso. 1 Coríntios capítulo número 1, versículo 18, Paulo diz: porque a palavra da cruz, a loucura é para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo também diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. É interessante porque Paulo, ele segue a mesma caminhada de Jesus, falando sobre o Evangelho, pregando sobre o reino de Deus, enfatizando mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Quando você olha para o testemunho de Jesus, ele evidenciou o seu ministério inteiro falando sobre o reino de Deus, falando sobre a vontade de Deus para com o homem, falando sobre a palavra de Deus. Quando você olha para o ministério do apóstolo Paulo, você vê a mesma coisa. O apóstolo Paulo trazendo as pessoas para o evangelho, produzindo fé através do evangelho ao coração dos seres humanos, trazendo eles a vida espiritual, tirando eles da carnalidade e levando eles para o espiritual. Oxalá, se nos nossos dias também fosse assim, se todos os homens que têm a oportunidade para estar expondo a palavra de Deus tivessem esse compromisso de falar menos das coisas materiais e falar das coisas espirituais, falar mais das coisas espirituais. Se nos nossos dias, essas pessoas que têm a oportunidade de estar falando a palavra de Deus deixasse mais os seus títulos e falasse mais sobre o Evangelho. Hoje as pessoas colocam muito o seu título em expansão, em evidência, e deixam de pregar a palavra de Deus. Falam muito mais das coisas que para mim não é testemunho, é tristemunho, é derrota. Deixam de evidenciar, expor mais a palavra de Deus para ficar falando um monte de derrota nos púlpitos por aí, falando história. É um tanto de história que se pregam por aí e estão deixando de pregar o evangelho que salva, que liberta, que transforma o homem. Jesus nos deu a ordem para anunciar o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quanto mais falarmos do evangelho, o evangelho verdadeiro, não é esse evangelho prostituído que está por aí, não. O verdadeiro, o evangelho de renúncia, o evangelho que tem que haver disciplina para poder entrar no céu, renúncia para entrar no céu. Pecado é pecado, arrependimento é arrependimento, santidade é santidade. É o que o evangelho produz no coração do homem. Arrependimento, santificação. Para viver uma vida com Jesus é necessário passarmos por esse ponto que é chamado de estreito, porta estreita. Esse é o verdadeiro evangelho, da porta estreita, do caminho curto. O verdadeiro evangelho é esse: de renúncia, de pudor, de firmeza, de constância, de vida de oração, de vida de consagração, de vida de vigilância. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus, depois que ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias na terra falando sobre o evangelho. É interessante porque Jesus ressuscita, as pessoas veem Jesus ressuscitado e durante 40 dias Jesus continuou falando sobre o reino de Deus. É interessante porque em Atos dos Apóstolos, Lucas vai escrever algo interessante e Teófilo ele vai escrever
aquilo que Lucas vai relatar para ele. No capítulo de número 1, no versículo de número 1 em diante, está escrito da seguinte forma: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolher, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo de número 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que estava reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me-sereis e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste. É interessante porque Jesus, ele ressuscita, e durante 40 dias ressuscitado, Jesus vai dar evidência para o Evangelho. Ele continua falando sobre o Evangelho, continua falando sobre o reino, sobre a vontade de Deus para com o homem. É interessante esse texto, é importante. Nós precisamos valorizar mais, pregar mais sobre o reino de Deus, falar sobre o verdadeiro Evangelho. Aqui nós vemos uma escrita que Lucas deixou, relatando algumas obras de Jesus. Eu gosto mais da versão Spanish em espanhol. Em espanhol está escrito assim: en el primeiro tratado, ó Teófilo, he hablado de todas as coisas que Jesus começou a hacer e a ensinar, hasta el dia em que, havendo dado mandamentos por el Espírito Santo a los apóstolos que escorreu, foi recebido acima, a los quais, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas pruebas indubitáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e hablando-lhes del reino de Deus. E estando junto, lhes mandou que não se fosse de Jerusalém, sino que esperassem a promessa dele Padre que ouvistes, dijo de mim, porque João, a la verdade, bautizou com água, pero vosotros sereis bautizados com Espírito Santo, não muitos dias depois de estos. Versículo de número 6. Entonces, los que se haviam juntado le perguntaram, dizendo: Senhor, restituirás el reino a Israel neste tempo? Ele dijo: não toca a vosotros saber os tempos ou as sações que ele Padre puso em sua sola potestade, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que vendrá sobre vós outros, e merecereis testigos em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e hasta no último da terra. E havendo dito estas coisas, vendo-lo eles, foi alçado, e uma nuvem lhe recebeu, e lhe quitou de seus olhos. E, versículo 10, e estando com os olhos puestos en el cielo, entretanto que ele ia,
Eis aqui, 2 varões se puseram junto a eles, em vestidos brancos, los quais também lhes dijeron, varões galileus, que estáis mirando ao cielo? Este mesmo Jesus, que ha sido tomado desde vosotros, arriba en el cielo, assim vendrá, como lhe habéis visto, ir ao cielo. Jesus fez a promessa que ele ia ao céu, ele seria levado pelo Pai ao céu. Mas também Jesus cumpriu a sua promessa, enviando o Espírito Santo. Ele foi e o Espírito Santo desceu. Mas na Escritura, no Evangelho, está escrito que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Te prepara, Jesus foi, mas ele vai buscar a sua igreja. Se entregue ao Evangelho, viva o Evangelho, medita no Evangelho e a cada dia você vai ficar mais forte para vencer o mal. So now, my friend, thank you very much. See you.